Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Instituto Hugo de São Vítor para esta nossa última live da nossa semana oratória. Eu estive hoje relendo alguns trechos do sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, que trata justamente sobre a pregação, ou seja, sobre a técnica ou a arte oratória sacra, ou melhor, o ministério da pregação, certo? O ministério da palavra. E eu acho que o melhor, né, vamos fazer uma coisa um pouco diferente hoje do que vínhamos fazendo. Eu acho que o que tem que ser feito aqui é deixar que o próprio Padre Antônio Vieira fale por nós, não é? Então eu vou ler aqui, porque essas palavras são as melhores palavras que nós podemos encontrar em língua portuguesa. Ninguém consegue escrever tão bem assim. Ninguém conseguiu, depois do Padre Antônio Vieira, superá-lo. E eu acho que nós devemos justamente fazer isso, deixar que ele nos fale, não é? Se houver algum comentário a ser feito, aí eu posso fazer, mas eu convido a todos que escutem aqui o Padre Antônio Vieira nas suas próprias palavras. Vamos começar já direto no capítulo 4 do sermão da 60ª, certo? Isso aí é um sermão que vocês podem achar muito facilmente aí na internet, certo? Tem em HTML, em PDF, é muito fácil de achar, certo? Sermão da 60ª. Só para introduzir aqui um pouco o que há nos primeiros capítulos desse sermão, o Padre Antônio Vieira está pregando sobre a parábola do semeador, certo? Que ele depois diz assim que não é o semeador, mas sim o que semeia, que é uma coisa diferente, não é? O semeador, na verdade, é Cristo, quem semeia é o pregador. Mas ele então vai aqui nos dizer quais são as circunstâncias ideais de um bom orador ou de um bom pregador, certo? E ele nos diz aqui então, né? Diz-nos o Padre Antônio Vieira: no pregador podem-se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas estas circunstâncias temos no Evangelho. Vamos-las examinando uma por uma e buscando esta causa. Será porventura ao não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Então, Padre Antônio Vieira, ele está analisando assim, né? Pô, nós temos tantos pregadores aí, tanta gente pregando pelo mundo afora, e nós não vemos mais tantas conversões como nos tempos, no século anterior a ele, não é? Onde ali havia Santo Inácio São Francisco convertendo multidões e tal, né? E mesmo ele vai desde a antiguidade e passa por tantos períodos, tantos santos que houve, que pregavam e convertiam multidões com um só sermão, não é? E ele vai analisar agora aqui no seu próprio sermão quais são as causas, né? Por que a palavra dos pregadores não surte mais efeito nos corações das pessoas e elas não se convertem? E isso tudo que está aqui aplicado, né, o melhor tratado de retórica que nós temos escrito na modernidade, eu acho que é o sermão da 60ª. Né? Então tudo aqui que se trata do pregador, nós podemos usar para um orador qualquer, para um professor, para um político, para toda pessoa que precisa usar da palavra nas suas obrigações de ofício, certo? Então, ele pergunta aqui, né? Ele vai analisar se o problema da oração não surtir efeito está na pessoa, na ciência ou no conhecimento que essa pessoa tem, o orador tem, na matéria, certo? Nos assuntos de que trata, no estilo que segue, no estilo linguístico, certo? Ou na voz, certo? Na questão física, se a pessoa tem uma voz feia, uma entonação que causa mais riso do que admiração, que não demonstra gravidade ou qualquer coisa assim. Ele vai analisar essas 5 circunstâncias.
Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso Cristo no Evangelho não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. Ecce exiit qui seminat seminare. Entre o semeador e o que semeia, há muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa o que peleja. Uma coisa é o governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outra o que semeia. Uma coisa é o pregador e outra é o que prega. O semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. Aqui é uma segunda interpretação que ele faz dessa diferença, né? Por que não está escrito assim, et exiit seminator seminare, certo? Eis que saiu o semeador para seminar, e sim aquele que semeia. Não, pode ser porque o semeador seja Cristo, mas também pode ser que semeador é só um título, certo? E Nosso Senhor não quis falar sobre o título. Saiu um título para semear. Não, saiu alguém que realmente faz, certo? Uma coisa é o título, outra coisa é a ação. É efetivamente aquele que faz. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidas que é? É o conceito que de sua vida tem os ouvintes. Antigamente, convertia-se o mundo. Hoje, por que se não converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente, pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não o derrubou com o estalo, senão com a pedra. Infixus est lapis in fronte eius. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo de Saul, mas não eram vozes pronunciadas com a boca. Eram vozes formadas com a mão. David tolebat citaram et percutiebat manu sua. Por isso, Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar, que é falar, faz-se com a boca. O pregar, que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou 100%. Que quer isto dizer? Quer dizer que de uma palavra nasceram 100 palavras? Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras? Pois palavras que frutificam obras. Vede se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo e que fez? Mandou ao mundo seu Filho feito homem. Notai, o Filho de Deus, enquanto Deus, é palavra de Deus. Não é obra de Deus. Genitum, non factum. O Filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra de Deus juntamente. Verbum caro factum est.
De maneira que até de sua palavra, desacompanhada de obras, não fiou Deus a conversão dos homens. Na união da palavra de Deus com a maior obra de Deus, consistiu a eficácia da salvação do mundo. Verbo divino é palavra divina, mas importa pouco que as nossas palavras sejam divinas se forem desacompanhadas de obras. A razão disso é porque as palavras ouvem-se e as obras veem-se. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos. E nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. No céu, ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. Na terra, há tão poucos que o amam, todos o ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu como na terra? A razão é porque no céu Deus é visto, Deus na terra é ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus à alma pelos olhos. Videbimus eum sicuti est. Na terra entra-lhe o conhecimento de Deus pelos ouvidos. Fides ex audito. E o que entra pelos ouvidos cresce. O que entra pelos olhos necessita. Vissem os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós, e o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Certo? Então aqui está falando justamente daquilo que dizíamos ontem, não é? Sobre quintilhano, sobre o vir bonus, anteontem. E ontem também, quando falávamos dos dois santos, né, oradores, falamos desse vir bônus, e é isso aqui justamente que ele está dizendo, assim, não é? Porque a visão, isto já é uma ideia bastante aristotélica, e o padre Antônio Vieira, como jesuíta, tinha uma formação filosófica bastante aristotélica, né? A visão é a que mais agrada, certo? A visão é a que mais agrada e o principal dos sentidos para o conhecimento, aquilo que o homem usa principalmente para conhecer, é justamente a visão. E o padre Antônio Vieira está dizendo justamente isso. Olha, é óbvio, né, que a gente se convence muito melhor, só acredito vendo, aquela dúvida de Tomé, né? Tomé só estava sendo um tanto quanto aristotélico ali, certo? O pessoal falou com ele disse, não ouvi, e só se eu puder ver, né? E ainda tocar, né? Mas se eu ver, né? Eu não acredito em extraterrestres porque eu nunca vi, todo mundo afirma isso, né? Eu não acredito no fulano de tal, nunca vi, não acredito nisso, eu preciso ver para crer, certo? Toda essa coisa. Bom, isso é natural, certo? Aristóteles já tinha explicado por que a coisa é assim, já desde a metafísica, lá no primeiro capítulo da metafísica, é justamente disso que trata. E o padre Antônio Vieira está dizendo assim, olha, uma das coisas porque as pregações hoje em dia não convencem, não convertem, é porque ninguém vê nada, as pessoas só ouvem, e ouvir é difícil, né? Pelo ouvido é muito difícil, né? Assim como Deus, né? No céu a gente não pode deixar de crer em Deus porque nós o vemos, certo? E aqui nós só ouvimos, certo? A fé pela audição. Vai um pregador pregando a paixão. Chega ao pretório de Caifás, conta como a Cristo fizeram um rei de zombaria, diz que tomaram uma púrpura e lhe a puseram nos ombros. Ouve aquilo que o auditório muito atento. Certo? Bom, eu vou pular aqui um trecho, que aqui ele vai dar um exemplo disso mesmo que ele acabou de falar, né? Leiam ali, é a continuação do capítulo 4. Bem, então agora ele falou sobre se é porventura a pessoa que faz com que o sermão não converta, certo? Primeira coisa, vir bônus. Se o sujeito é um homem bom, né? Ele diz que, sim, isso faz com que a pregação não seja aceita, que antigamente eram santos e varões apostólicos. Hoje em dia os pregadores sou eu e homens como eu, certo? Dá aqui uma capitatio benevolentiae, certo? É o nome dessa figura aqui para que nós tenhamos, né, para demonstrar um pouco de humildade e tal também. Um argumento
bastante comum, né? Eu que não sou ninguém, imagina eu, né? Muito perdão por eu estar aqui pregando, é mais ou menos assim. Mas então, essa foi a parte da pessoa. Ele diz, bom, isso é uma causa, assim. As pessoas não veem, elas só nos ouvem e não veem, né? Não veem os homens, os pregadores, nas suas obras, serem homens bons. Segunda coisa, ele pergunta se é o estilo, né? A pessoa que é e a ciência que tem. Então agora ele vai perguntar, né? Será porventura o estilo, agora ele vai falar, o estilo que hoje se usa nos púlpitos, certo? Isso é estilo mesmo, não está falando nenhum estilo de retórica específico. Pensem vocês aí no que vocês usam, no que vocês veem de pregadores ou de discursos, né, dos políticos e tal, de todas as pessoas, quais são os estilos usados pelas pessoas, né? Pode ser o cara que é mais grosseiro, o outro que é todo empolado, o outro que é todo metido, né, aquela coisa meio acadêmica, o outro que, enfim, né? Pensem nas pessoas que falam em público e pensem nessas coisas bem gerais, assim, essas primeiras impressões, né? É disso que o padre Antônio Vieira está falando aqui, obviamente, com que na época dele as pessoas aplicavam certos estilos já usuais e bem definidos pela arte retórica, certo? Uma gama ali de possibilidades, mas eram aqueles. Mas então, será porventura o estilo? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também essa. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou o pregador ao semear. Exit qui seminat seminare. Compara Cristo pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza do que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. Na música, tudo se faz por compasso. Na arquitetura, tudo se faz por regra, ou régua. Na aritmética, tudo se faz por conta. Na geometria, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte. Caia onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía o trigo nos espinhos e nascia. Aliud cecidit inter spinas, et simul exorte spine. Caía o trigo nas pedras e nascia. Aliud cecidit super petram, et natum. Caía o trigo na terra boa e nascia. Aliud cecidit in terram bonam, et natum. Ia o trigo caindo e ia nascendo. Assim há de ser o pregador. Hão de cair as coisas e hão de nascer, tão naturais que vão caindo, tão próprias que venham nascendo. Que diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa? Ver vir os tristes passos da Escritura como quem vem ao martírio. Uns vêm acarretados, outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm torcidos, outros vêm despedaçados. Só atados não vêm. Há tal tirania, certo? Então, fala aqui né? Se nós olharmos assim para o padre Antônio Vieira, nós que não estamos mais acostumados a ver discursos preparados, né, e bem escritos, e não estamos nem ao menos acostumados a escutar pregações longas e discursos longos, nós vamos dizer, então, mas o próprio padre Antônio Vieira, que tem um discurso todo empeçado, dificultoso e afetado, certo? Mas não é o caso. Ele está aqui falando da forma mais natural possível para ele que era um homem de estudos e tudo isso, né? E quando nós vemos uma pessoa, por mais que seja difícil entender o que ela diz, se ela diz aquilo de forma natural, acaba por não ser empeçado e nem dificultoso, certo? O problema está em nós e não na pessoa que fala muitas vezes, certo? Mas é óbvio que quem fala deve falar de forma que as pessoas entendam o que está sendo dito, certo? Ele deve conhecer o seu público, deve saber sobre o que
de que as pessoas são capazes de aprender ou não. Mas, voltando aqui, né? E vejam só, né? Quando nós temos... fazer para ilustrar isso que eu acabei de dizer, né? Aqui nós temos uma anáfora, que é uma coisa que hoje em dia é considerada um erro até, né? O pessoal que ensina redação para o vestibular, ensina a escrever redação na escola, ensina regras de português, certo? Mas é uma figura de estilo, certo? Estamos aqui falando do estilo, muito comum na retórica antiga e que faz todo sentido de ser usada e precisa ser usada, né? E um texto escrito para ser ouvido. Ele diz assim: outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm torcidos, outros vêm, certo? Isso aí, se nós fizermos isso, nós conseguimos fazer com que as pessoas que estão escutando percebam muito mais sobre o que nós estamos falando e guardem muito mais na memória. Se nós dissermos só uma vez, outros vêm despedaçados, atados, não sei nada, morreu, certo? Morreu. Já não me lembro mais o que estava acontecendo no início, já não me lembro nem mais do que está sendo falado e não consigo acrescentar essas novas informações à minha imaginação e à minha compreensão do próprio texto. A tal tirania, então no meio disto, que bem levantado está aquilo. Não está a coisa no levantar, está no cair. Cetidit. Notai uma alegoria própria da nossa língua. O trigo do semeador, ainda que caiu 4 vezes, só 3 vezes nasceu. Para o sermão vir nascendo, há de ter 3 modos de cair. Há de cair com queda, há de cair com cadência e há de cair com caso. Isso são 3 palavras na língua portuguesa, é isso que ele está dizendo, né? Que significam cair, certo? Que tem a ver com queda. E aí ele vai dizer que no estilo, certo? No bom português essas palavras, uma queda, uma cadência e um caso, que podem significar mais ou menos a mesma coisa, certo? Em latim se usa casus para essas 3 coisas. Se usa uma palavra só. Ele vai dizer que em português não, nós temos as 3 palavras e que são coisas diferentes, que só em português existem. A queda é para as coisas, porque hão de vir bem trazidas e em seu lugar. Hão de ter queda. A cadência é para as palavras, certo? Então a queda é quando as coisas caem. Essa tampa aqui da máquina, isso aqui é a queda da tampa. A cadência é a cadência de palavras, é como as palavras caem, certo? Como elas vão saindo da boca e tem por analogia, obviamente, certo? Essa queda. Porque não hão de ser escabrosas, nem dissoantes, hão de ter cadência. O caso é para disposição, porque há de ser tão natural e tão desafetada que pareça caso e não estudo. Cetidit, cetidit, cetidit. Então, coisas, palavras e natureza. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Celi enarrant gloriam Dei, et opera manum eius annunciat firmamentum, diz Davi. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo Davi. Tem palavras e tem sermões, e mais muito bem ouvidos. Non sunt loquelle, neque sermones, quorum non audiantur voces eorum. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas.
Vede como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregador há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Stelle manentes in ordine suo. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto. Tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender nele os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para a sua lavoura, o mareante para a sua navegação, e o matemático para as suas observações e para seus juízos, de maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas, e o matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão, estrelas, que todos as veem e muito poucos as medem. Então, vejam só, né? O que é um sermão bem feito, o que é um texto bem escrito? Existe toda a ordem que nós estudamos na retórica, nós estudamos, não é, em técnicas de composição, seja ela publicitária, seja para passar numa prova, seja para qualquer coisa, certo? E o Padre Antônio Vieira diz o seguinte, olha, qual é a melhor forma para tudo isso? A melhor forma é imitar o céu, porque o céu, ele tem ordem, aquela ordem ela é inteligível, certo? Mas parece que está tudo bagunçado. Pois é, mas essa posição aqui do céu, daqui a 1 ano vai estar aqui de novo, não é? Nós vemos isso acontecer. Ou que seja daqui a 1 ano, né? Ou Saturno, que só vai estar nesse mesmo lugar daqui a 28 anos e meio, por exemplo. Mas existe essa previsibilidade na coisa, existe uma ordem toda. E outra coisa, o céu é bastante inteligível, porque o rústico ele usa ali para saber quando ele deve plantar um pé de alface. Ele diz que tem que ter na lua tal e tal. Ele sabe, não é, que depende da contagem do céu, né, de olhar para o céu para saber em que estação do ano se está e aonde o sol vai nascer e onde ele melhor pode plantar e dispor os animais e tudo isso. O navegador, que já é um sujeito mais técnico, mais audaz, que não tem uma vida assim tão pacata quanto a do rústico, né? Rústico aqui ele diz é um camponês, é um agricultor, né? Uma pessoa que vive no campo. O navegador, mesma coisa, certo? Ele precisa, para sua própria sobrevivência e sucesso da sua empresa, de olhar para o céu. E mesmo os mais altos matemáticos, intelectuais e tal, também olham para o céu. E um sermão, um texto, certo, pregado por alguém numa igreja ou dito por um político, alguma coisa assim, ele precisa ser que nem o céu. E em que todas as pessoas, independente da sua origem, independente daquilo que ela sabe ou deixa de saber, da sua erudição, da sua cultura ou qualquer coisa assim,
devem entender. É justamente isso que o Padre Antônio Vieira está nos dizendo aqui, não é? E ele explica como isso. Ele usa, né? Ele diz ali, vou usar uma analogia aqui que é, ele não tem falsa modéstia aqui, porque é uma baita analogia, certo? Como nós vamos fazer para escrever para nos comunicar e nos desenvolvermos na arte da linguagem, na arte retórica, certo? Como fazer com que nós sejamos mais entendidos? É fazer com que as nossas palavras se assemelhem muito mais ao céu do que a qualquer outra coisa. Porque o céu é o primeiro pregador, certo? No início, Deus fez o céu e a terra, como está ali no púlpito, certo? O sacerdote falando como quem está em cima e nós aqui na terra e o sacerdote está pregando. Por que tem que ser assim? Por que o sacerdote tem que estar no púlpito e não pode estar ali no meio da galera com o microfone e ainda dando o microfone para o pessoal dar uma opinião, certo? Sobre o que eles acham do evangelho ou qualquer coisa assim, certo? Porque a realidade é assim. A realidade é assim. O céu é que prega para a terra e não o contrário. Nós olhamos para o céu para podermos entender a terra. Se nós não conseguirmos enxergar o céu, nós não entendemos a terra. Quanto mais distante nós estamos do céu, né, menos nós entendemos a terra. E a mesma coisa com o pregador. É por isso que o pregador tem que estar ali em cima e nós olhamos para o pregador e ouvimos o pregador, assim como nós olhamos para o céu e também, por analogia, ouvimos o próprio céu. Não podemos parar por aqui, certo? Depois ele vai falar aqui se é a matéria, certo? Se é o conteúdo das pregações, são os temas que o pregador utiliza que fazem com que eles não convertam mais, certo? Será pela matéria ou matérias que tomam os pregadores? Usa-se hoje o modo que chamam de apostilar o evangelho, em que tomam muitas matérias, levantam muitos assuntos, e quem levanta muita caça e não segue nenhuma, não é muito que se recolha com as mãos vazias. Boa razão é também esta. O sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. Por isso, Cristo disse que o lavrador do evangelho não semeara muitos gêneros de semente, senão uma só. Exi qui semina, seminare semen, e não semina. Está no singular aqui, né? Semeou uma só semente, e não muitas, porque o sermão há de ter uma só matéria, e não muitas matérias. Se o lavrador semeara o primeiro trigo, e sobre o trigo semeara centeio, e sobre o centeio semeara milho grosso e miúdo, e sobre o milho semeara cevada, que havia de nascer? Uma mata brava, uma confusão verde. Eis aqui o que acontece aos sermões deste gênero. Como semeiam tanta variedade, não podem colher coisa certa. Quem semeia misturas, mal pode colher trigo. Se uma nau fizesse um bordo para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste, como poderia fazer viagem? Por isso, nos púlpitos se trabalha tanto e se navega tão pouco. Um assunto vai para um vento, outro assunto vai para outro vento, que se há de colher senão vento? Uma só matéria. Parate viam Domine. A pregação para o reino de Cristo. Jonas converteu os ninivitas, mas quantos assuntos tomou? Um só assunto. Aduc quadraginta dies et Nínive subvertetur. A subversão da cidade. De maneira que Jonas, em 40 dias, pregou um só assunto, e nós queremos pregar 40 assuntos em 1 hora. Por isso, não pregamos nenhum. O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Isso é básico, né? Isso aí é importantíssimo para todos nós, certo? É um esforço, principalmente para professores, né? É um esforço que todos nós temos que fazer e constantemente, que nós temos a tendência, às vezes, de falar sobre muitos assuntos e tal, e começar a digredir, e pega ali, vai para um canto, vai para o outro e tal, e uma coisa puxa a outra, e assim vai indo e tal. Mas não,
temos que focar num só assunto, certo? Isso aí é o que nos ensina o Padre Antônio Vieira, e ele consegue escrever aqui páginas e páginas, e é um só sermão, certo? E ele cita um monte de coisas, certo? Mas que tenham a ver com um só e único assunto, certo? É preferível encurtar as coisas, né? Fazer assim um intervalo, olha, falar 15 minutos numa aula, por exemplo, quando alguém está ensinando uma coisa, fala 15 minutos, e aí faz um intervalo, certo? E depois volta se tu queres iniciar outro assunto, mas não comece a emendar tudo, né? Porque isso aí não funciona, como prova que o próprio tem uma base evangélica, né? Só no Padre Antônio Vieira que nós achamos base evangélica para qualquer coisa, né? Mas ele consegue realmente tratar de todos os assuntos do mundo a partir dos evangélicos, né? Tal é a criatividade. Bom, aí ele fala aqui então da matéria e diz isso, né? Um só assunto. Então, vamos recapitular aqui um pouco, né? Ele diz assim, a pessoa, né? Bom, o sujeito só fala e ninguém vê a vida dele, se a vida dele não reflete aquilo que ele diz, não vai converter, não convencerá ninguém, não persuadirá ninguém. Depois ele diz do estilo, certo? E que o estilo tem que ser como o céu, não é? Ser como o céu, certo? Ordenado, porém não quadrado, não é um xadrezinho ali, né? As estrelas no céu não estão ali feitas como um xadrez, e tem que ser esse estilo que eleve, certo? Que eleve os olhos de todos para o alto. Depois ele diz da matéria, dissemos só, deve ser só uma, e agora ele diz da ciência, certo? Do conhecimento que tem de ter os pregadores. Muitos pregadores há que vivem do que não colheram e semeiam o que não trabalharam. Depois da sentença de Adão, a terra não costuma dar fruto, senão a quem come o seu pão com o suor do seu rosto. Boa razão parece também esta. O pregador há de pregar o seu e não o alheio. Por isso, diz Cristo, que semeou o lavrador do evangelho o trigo seu, semen suum. Semeou o seu e não o alheio, porque o alheio e o furtado não é bom para semear, ainda que fruto seja da ciência. Resumindo, certo? E é isso aqui que ele vai explicar aqui, certo? Olha, o pregador, ele prega aquilo que ele sabe, ele não pega lá, copia, decora um trechinho do Santo Agostinho e diz como se fosse dele, né? Como se fosse assim, uma grande imagem que ele tenha tirado, né? Mas tudo aquilo, é claro que tem que ler o Santo Agostinho, é claro que tem que conhecer, né? Nós temos que ler aqui o Padre Antônio Vieira, é claro que nós temos de estudar, mas que as nossas palavras sejam fruto da nossa própria reflexão e não um artigo acadêmico, certo? Onde o sujeito às vezes nem entende nada, ele fica tirando um canto dali, juntando tudo como se fosse um quebra-cabeça, faz um xadrezinho, né? E o texto não fica parecendo um céu estrelado, mas sim aqueles quadradinhos ali do xadrez, né? Tudo organizadinho, e não é o seu. A ciência não é a sua, é a dos outros, certo? E principalmente tratando-se de tese de pós-graduação, muito pior, né? Porque um doutor, teoricamente, ele teria que ser alguém que tivesse alguma ciência de alguma coisa, né? E não que ficasse ali compilando um monte de ideiazinhas diferentes para, enfim, preencher ali o seu calhamaço e aí ganhar o seu título. Mas muito bem, isso aí é sobre a ciência. A ciência deve ser a sua. E, por último, será finalmente a causa que tanto buscamos, a voz com que hoje falam os pregadores. Antigamente, pregavam bradando, hoje pregam conversando. Antigamente, a primeira parte do pregador era boa voz e bom peito. E verdadeiramente, como o mundo se governa tanto pelos sentidos, podem às vezes mais os brados que a razão. Boa era também esta, mas não a podemos provar com o semeador, porque já dissemos que não era ofício da boca. Porém, o que nos negou o evangelho no semeador metafórico, nos deu no semeador verdadeiro, que é Cristo. Tanto que Cristo acabou a parábola, diz o evangelho, que começou o Senhor a bradar. Ec dicens clamabat, bradou o Senhor, e não arrasou sobre a parábola, porque era tal auditório que fiou
mais dos brados que da razão. Não arrazoou da parábola, certo? Não ficou ali explicando a parábola e nem nada disso, mas começou a gritar. É isso que diz aqui né? Não está na parábola do semeador, mas no próprio semeador, certo? Em Jesus Cristo, que diz que começou a gritar, certo? E aí ele diz, primeiramente, o mais importante era ter boa voz e bom peito, não é? Hoje em dia, o pessoal fala assim, conversando e tal, né? Essa é a crítica aqui que o padre Antônio Vieira faz. O padre Antônio Vieira devia ser um sujeito que tinha realmente uma boa impostação, né? Uma boa voz e um bom peito, porque todos os grandes pregadores da época precisavam. Não tinha essa história aí de microfone, né? O que era muito melhor, né? Porque se nós não temos um grande engenheiro de som dentro de uma igreja ali a instalar bons equipamentos e tal, é melhor que seja feito sem microfone algum, certo? Porque acaba com qualquer coisa, uma qualidade má de sonorização, certo? Perguntaram ao Batista quem era, respondeu ele, Ego vox clamantis in deserto. Eu sou uma voz que anda bradando neste deserto. Desta maneira se definiu o Batista. A definição do pregador cuidava eu que era, voz que arrazoa e não voz que brada. Pois, por que se definiu o Batista pelo bradar e não pelo arrazoar, não pela razão, senão pelos brados, certo? Então está dizendo, né? João Batista não diz assim, eu sou a mente brilhante que argumenta aqui com todos e vence a todos nos debates. Não, eu sou o cara que grita, certo? Esse é o João Batista. Porque há muita gente neste mundo com quem pode mais os brados que a razão. E tais eram aqueles a quem Batista pregava. Vede-o claramente em Cristo. Depois que Pilatos examinou as acusações que contra ele se davam, lavou as mãos e disse, Ego nullam causa invenio in homine isto. Eu nenhuma causa acho neste homem. Neste tempo todo o povo e os escribas bradavam de fora que fosse crucificado. At illi madis clamabant, crucifigatur. De maneira que Cristo tinha por si a razão e tinha contra si os brados. E qual pôde mais? Puderam mais os brados que a razão? A razão não valeu para o livrar. Os brados bastaram para o pôr na cruz. E como os brados no mundo podem tanto, bem é que bradem alguma vez os pregadores, bem é que gritem. Por isto, Isaías chamou aos pregadores nuvens. Qui sunt isti, qui ut nubes volant? A nuvem tem relâmpago, tem trovão e tem raio. Relâmpago para os olhos, trovão para os ouvidos, raio para o coração. Com o relâmpago alumia, com o trovão assombra, com o raio mata. Mas o raio fere a um, o relâmpago a muitos, o trovão a todos. Assim há de ser a voz do pregador, um trovão do céu, que assombre e faça tremer o mundo. Então aqui ele não está dizendo que toda pregação para qualquer auditório deve ser bradada, certo? E que todo pregador necessariamente tenha sempre que estar falando aos gritos, mas há muitas vezes que a voz é sim necessária, que os gritos são sim necessários, certo? E aí ele dá esse belo exemplo, certo? Pilatos estava ali, né, vendo, entrevistou, né, inquiriu ali de Nosso Senhor, falou ali, viu o que o pessoal dizia e tal, e disse, bom, tá tudo bem, né, ele não tem culpa de nada e tal. Mas o pessoal estava gritando lá fora, e ele disse, opa, podem condená-lo. O que levou Nosso Senhor à cruz não foram as razões, não foram a verdade, nem nada disso, certo? A argumentação, o debate, ou qualquer coisa assim, como queremos muitas vezes hoje, né? O importante é o debate, não é? Tem que ser uma coisa razoada e não sei o que, claro que é importante. Nós lutaremos sempre para fazer isso, mas há um momento onde só os gritos, quem gritar mais forte é que leva a causa, certo? E se tu estás com a verdade, tem certeza disso, não deixes de gritar, porque daí tu estarás prestando um grande desserviço à verdade. Essa é a lição, não minha, né? Mas aqui do imperador da língua portuguesa, como disse o Fernando Pessoa, o nosso padre Antônio
Vieira. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa nossa semana oratória. Hoje fizemos aqui bem mais tempo do que o habitual. Esta live, não é? Que é sempre mais curta, mas eu acho que o Padre Antônio Vieira merece, né, ser lido por todos nós. É uma obrigação grave de todos nós falantes de português ler tanto Camões, né, de quem nós falávamos semana passada, quanto o Padre Antônio Vieira, né? Poderíamos aqui fazer até o final do ano, todos os dias aqui, irmos lendo e comentando juntos os textos deste grande pregador, que possui alguns problemas aí de doutrina, alguma coisa, né? Mas quem não tem, né? Não é um homem que está nem com processo de canonização aberto e nem nada disso, né? Tem até heresias aí condenadas, mas e daí, certo? O que importa é que nós leiamos pela sua qualidade específica, certo? Não é porque um fulano de tal lá é um grande pecador e tem ideias muito erradas sobre a fé que ele não possa ser um bom mecânico. E se eu tenho lá um mecânico teólogo, mas que não consegue resolver o problema do meu carro, e o outro herege que consegue, eu levo no herege, certo? Porque eu quero resolver os problemas do meu carro e não que ele me ensine teologia ou qualquer coisa assim, certo? Então, leiamos todos o Padre Antônio Vieira. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem. No fim de semana ou na segunda-feira, já cedo, divulgamos quais serão os temas das lives da semana que vem. Muito obrigado.